Olá, meus amigos e amigas, futuros policiais civis do estado do Ceará. Pessoal, mais um vídeo aqui, certo? Uma série de vídeos que nós estamos fazendo para que você tenha o conhecimento de alguns tópicos do edital da Polícia Civil do estado do Ceará, que aí, para surpresa de alguns candidatos, trouxe esse tema, que é o tema relativo ao controle de constitucionalidade, ok? E aí, resumidamente, trataremos nesse vídeo de alguns tópicos dentro do tema controle de constitucionalidade, ok? A primeira coisa importante é saber o que? É saber que nós temos duas formas de controle, tá? De constitucionalidade. Nós temos o difuso e nós temos o controle concentrado, beleza? Controle difuso é quando, certo, nós temos um caso concreto submetido ao Poder Judiciário e na preliminar, isto é, antes de julgar o mérito da ação, o juiz declara aquela lei inconstitucional. Então, no controle difuso, nós temos um caso concreto submetido ao Poder Judiciário e antes de julgar o mérito da ação, o juiz decide pela inconstitucionalidade daquela lei, tá certo? E aí, a atenção, porque no controle difuso, submetido em um caso concreto, o efeito da declaração de inconstitucionalidade é efeito inter partes, ou seja, aquela declaração de inconstitucionalidade só valerá para as partes no processo, como regra, mas depois veremos as exceções. Mas a regra é que no controle difuso, isto é, em um caso concreto, o Poder Judiciário ele decida pela inconstitucionalidade da lei e aquela inconstitucionalidade valerá apenas entre as partes, isto é, naquele caso concreto submetido à apreciação do Poder Judiciário. Ademais, no controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode, certo, realizar esse controle. Qualquer juiz ou tribunal pode realizar o controle difuso de constitucionalidade. E para finalizar, no controle difuso de constitucionalidade, a decisão que declara aquela lei, né, que é fundamento daquela ação inconstitucional, além de valer apenas entre as partes, ela tem efeito ex tunc, que quer dizer efeito retroativo. Isto é, se nós tivermos uma relação jurídica baseada naquela lei e aquela lei no controle difuso foi declarada inconstitucional, ou seja, aquela relação ela vai ser desfeita e os efeitos dela, tendo em vista que a lei que a baseou é inconstitucional, vão ser, certo, retirados. Por isso que o efeito é ex tunc. Olha um exemplo bem legal. Imagina que você, contribuinte, pagou um imposto. Pagou um imposto. E aí você acha que aquele imposto é indevido. Você entra com a ação no Poder Judiciário, ok? E aí, antes de pedir que o juiz julgue o mérito daquele imposto, você disse que a lei que baseou aquele imposto é inconstitucional. O juiz, se entender assim, ele vai declarar inconstitucional e aí, na decisão, ele vai dizer que não existiu relação jurídica tributária, isto é, efeitos ex tunc retroativos. Aquela relação jurídica tributária que a administração fazendária cobrou o imposto, ela não existiu, porque a decisão, né, foi baseada numa lei inconstitucional e, nesse caso, do controle difuso, os efeitos da decisão são efeitos ex tunc, isto é, retroagem. A consequência é que você vai ter a devolução dos valores pagos a título de imposto inconstitucional. O que mais? E aí nós temos, por outro lado, o controle concentrado. Atenção! Diferentemente do controle difuso, no controle concentrado, nós não temos um caso concreto. Na verdade, a ação é em abstrato, ok? Olha para cá, a ação é em abstrato. O controle é abstrato. Abstrato por quê? Porque nós não temos um caso concreto. Na verdade, de acordo com o artigo 103 da Constituição, nós temos algumas pessoas físicas e jurídicas legitimadas a ajuizar a chamada ação direta de inconstitucionalidade, famosa ADIM.
E aí essa ADIM será, certo, o instrumento para você realizar o controle concentrado, porque não existe um caso concreto, tá? É apenas em abstrato, ok? Nesse caso, aquele legitimado do artigo 103 da Constituição entende que aquela lei publicada pelo Congresso é uma lei inconstitucional, ou seja, não tem caso concreto nenhum. Na verdade, após a publicação e vigência da lei, já se quer declarar aquela lei como inconstitucional e a pessoa faz o quê? O legitimado ajuiza essa ADIM no Supremo Tribunal Federal. E aí, continuando aqui, ó, no controle concentrado, nós não temos um caso concreto, ok? É em abstrato. E nesse caso, sendo um caso em abstrato, aliás, não tendo um caso concreto, quando o STF declarar aquela lei inconstitucional, aquela declaração valerá, ó, para todos, pessoal, ok? Terá efeitos, ó, erga omnes. Efeitos erga omnes quer dizer para todos. Ela valerá para todos. Ou seja, um legitimado ajuizou a ADIM no Supremo e quando o Supremo julgar a ação, os efeitos da decisão serão estendidos a todas as pessoas. Ademais, o controle concentrado ele vai ser realizado principalmente no Supremo Tribunal Federal, mas de acordo com a Constituição também pode ser realizado nos tribunais de justiça, ok? Então a regra é Supremo Tribunal, mas é possível realizar controle de constitucionalidade em abstrato concentrado no Tribunal de Justiça. E aí, quando declarar-se aquela lei em abstrato, né, inconstitucional, além de valer para todos, ela também terá efeitos ex tunc, retroage, isto é, o tempo que a lei teve vigência não vale de nada. Os efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade em abstrato, no controle concentrado, também são efeitos ex tunc, ou seja, retroagem. Então, aqui, se uma lei teve vigência por 1 ano e meio, aquele 1 ano e meio, como regra, não vai gerar efeitos, ok? E se tiver gerado efeitos, os efeitos serão retirados no mundo jurídico. Então, presta bem atenção. No controle difuso, certo? Qualquer juiz ou tribunal pode realizá-lo. No controle concentrado, apenas STF e TJ. No controle difuso, os efeitos são entre as partes apenas, ok? Já no concentrado, são para todos, isto é, efeitos erga omnes. No controle difuso, é um caso concreto submetido a um juiz. Já no concentrado, não tem caso concreto nenhum, é apenas em abstrato. Para finalizar esse resumão do tema controle de constitucionalidade, temos aqui, certo, o controle chamado preventivo e repressivo. Atenção, controle preventivo é durante o processo legislativo. É durante o processo legislativo. Ou seja, nós não temos lei ainda. Por isso que o nome é preventivo. É para prevenir que uma lei inconstitucional seja publicada e entre em vigor. Por isso que é preventivo. Preventivo, isto é, antes de virar lei. É durante o processo legislativo. Ele também pode ser que é a regra, né? Repressivo. O repressivo, como o nome já disse, é para reprimir algo. Ou seja, o controle repressivo é sobre a lei já publicada e em vigor. Então, o controle tanto pode ser preventivo durante o processo legislativo, para que não tenhamos uma lei inconstitucional, quanto ele pode ser repressivo, isto é, após o processo legislativo e após já termos uma lei, e aí entende-se que aquela lei é inconstitucional e queremos então retirá-la do mundo jurídico, ok? Então, nós temos o controle difuso e o concentrado, temos aqui as diferenças entre eles e temos também o controle preventivo ou repressivo. Até a próxima, faremos novos vídeos do tema controle de constitucionalidade com mais assuntos sobre esse tema que é muito importante e está no seu edital. Um abraço, rumo à NPE, tamo junto.